Saudações, aqui quem fala é o Jorge Tuzelli. Este trabalho foi realizado por mim, por William Gomes Ishida. Empuxo e hidrodinâmica, análise de dados experimentais. O experimento foi realizado no dia 31 de 5 de 2021. O nosso trabalho é dividido em resumo, introdução teórica, procedimento experimental, conclusão e referências. Um resumo do experimento seria medir os valores de deslocamento da mola de um dinamômetro em 5 corpos de densidades diferentes, alternando entre a suspensão no ar e a submersão recipiente com vaselina líquida. O objetivo do experimento é obter a densidade do fluido dessa vaselina através dos dados coletados no ajuste na função do origem. Em seguida, comparamos os resultados dessa densidade experimental com o valor fornecido pela literatura. O resultado experimental foi 0,77 mais ou menos 0,04 gramas por centímetro cúbico. Olá, meu nome é William. Eu apresentarei sobre a introdução teórica. A introdução teórica, que aqui se mostram todas as fórmulas utilizadas neste relatório. A primeira de empuxo, a segunda de força elástica, a terceira de peso, a quarta de volume, em função da massa e da densidade. A quinta, a sexta e a sétima são medições de erro, são fórmulas para medições de erro. Bom, procedimento experimental. Neste slide está representado graficamente o arranjo do experimento, tanto na primeira situação em que um peso é tracionado pelo dinamômetro, suspendido fora do líquido, fora do fluido, e na segunda situação em que é suspendido dentro do fluido. E à direita temos a dedução feita em aula que o professor desenvolveu. Procedimento experimental. O procedimento consiste em medir as massas dos pesos, pesquisar suas densidades de acordo com a composição, suspender tanto fora quanto dentro do líquido e comparar a deformação da mola nas duas situações. Foram utilizados 5 materiais diferentes para os cilindros: PVC, alumínio, ferro, liga de cobre, zinco e chumbo. Bom, os principais materiais e ferramentas do experimento: um dinamômetro, cuja constante está indicada aqui, incerteza de 2%. A incerteza para as densidades são de 2%, uma régua milimetrada em 100 centímetros, de incerteza 0,05 centímetros, softwares Excel MS 365 e Origin 6.0, cilindro de PVC, alumínio, ferro, liga de cobre, zinco e chumbo, recipiente com vaselina líquida de densidade 0,82 a 0,90 gramas por centímetro cúbico. Bom, o procedimento consistiu em construir uma tabela com todas as informações passadas, a fim de calcular o valor dos 5 pontos para a elaboração do gráfico. Com o dinamômetro e o corpo, foi possível realizar o ensaio dentro e fora do fluido, coletando valores de x e x' das distâncias deslocadas da deformação da mola. Bom, após isso, calculando o valor de x e y para os 5 pontos, utilizando a equação mostrada relativa a uma função linear, y igual a bx. Bom, construir o gráfico, obter o valor de b sem barra e erros, utilizar o valor de b para calcular a barra de erros e repetir a plotagem com a barra.
E por fim, o valor de B é numericamente igual à densidade do fluido e comparar o resultado com a densidade da vaselina. Olá, aqui é o Jorge novamente. Sendo a função x menos x' igual à densidade do fluido vezes o x dividido pela densidade do corpo submerso no fluido, nós construímos essa tabela. A tabela, nós temos os valores experimentais de distância do deslocamento da mola do dinamômetro, colhidos durante as filmagens do experimento. Cada corpo feito de uma substância diferente produz um resultado diferente. O valor de x, que vai ser serão os pontos nas coordenadas x do nosso primeiro gráfico, ele é produzido pelo valor do x coletado, que é o deslocamento da mola fora do líquido, do corpo fora do líquido, dividido pela densidade do mesmo corpo. Enquanto que o y, os pontos de y, ele é o resultado da diferença entre a distância deslocada da mola fora do fluido, quando o corpo está fora do fluido, quando o corpo está submerso no fluido. Então é x menos x'. Com isso, nós produzimos nosso gráfico do primeiro ajuste. Esse gráfico é produzido sem a barra de erro. O objetivo dele é encontrar o valor de B. O valor de B, na equação na linear y igual a bx, ele equivale ao valor da própria densidade do fluido que está sendo utilizado no experimento. Com isso, né, nós obtemos um resultado numérico B. Com esse resultado, nós conseguimos calcular a barra de erro do nosso experimento, que é igual a 0,01, mais ou menos, para todos os pontos, né? Enquanto que o resultado de B ficou em 0,77, mais ou menos 0,04. Esse já é o gráfico final. Com a barra de erro não houve muita diferença, praticamente idêntico ao gráfico anterior, com a plotagem sem a barra de erro. O nosso ajuste produziu o mesmo resultado de B, que seria a densidade do fluido, que é de 0,77, mais ou menos 0,04 gramas por centímetro cúbico. Enquanto que a densidade da vaselina fornecida pelos fornecedores, né, é de 0,82 até 0,90 gramas por centímetro cúbico. Varia de fornecedor para fornecedor. As conclusões que podemos obter desse experimento é que o nosso B, né, a nossa densidade experimental, ela foi 6% menor do que a densidade da vaselina fornecida pelo fabricante. Entretanto, o maior valor, considerando a margem de erro da nossa densidade do experimental, ele é 1% menor do que a densidade da vaselina, a densidade formada pela literatura, né? O desvio padrão das medidas de Y, que é o x menos o x', que foram coletadas com a régua, né, é de 0,07 centímetros. Né? A principal fonte de erro está na coleta dessas medidas. Então, o Origin, quando ele faz o ajuste, ele encontra o melhor, a curva que mais se aproxima de todos os pontos. Então, é preciso melhorar. Com melhores medidas do Y, ele consegue melhorar um pouco o valor do B, dessa constante, dessa densidade do fluido que a gente teve experimentalmente. Para melhorar esse problema, seria necessário uma maior quantidade de amostragens desse experimento. Para as referências, nós utilizamos o site da acessamos o site da Basile Química, que possui propriedades de vários produtos e elementos, inclusive da vaselina líquida.
e as literaturas clássicas usadas pelo professor durante as aulas do curso. Muito obrigado. Obrigado.